Fica... Pronto. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos à palestra número 5 da segunda Escola de Teoria da Computação Nordeste, edição virtualmente realizada no campus da UFC em Quixadá. Bem, eu sou o Renan, estou como chair dessa sessão, que tem como palestrante a professora Ana Shirley Ferreira da Silva, a quem eu, em nome da comissão organizadora, agradeço por aceitar o convite para realizar essa palestra. Bem, falando um pouquinho da nossa palestrante, a Shirley tem bacharelado e mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Ceará. Shirley, se eu falar alguma bobagem, por favor. E doutorado em Matemática e Informática pela Universidade de Grenoble, na França. Ela é professora associada da UFC, onde ingressou em 2011 como docente, mas antes disso, em 2007, foi professora assistente do campus de Quixadá, certo? Então, de certa forma, hoje a Shirley está retornando ao campus de Quixadá. Ela tem experiência na área de combinatória e teoria dos grafos, revisora de alguns periódicos de grande relevância nessas áreas, tem aí dezenas de artigos e resumos publicados que deram a ela a condição de se tornar bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 2. Em 2014, ela foi premiada com o prêmio L'Oréal Unesco Academia Brasileira de Ciências para Mulheres da Ciência, e desde 2020 é membro da Academia Brasileira de Ciências, né? Nesse tempo, a Shirley já participou de mais de uma dezena de bancas de mestrado, e uma delas foi a minha, motivo pelo qual até hoje eu fico um tanto nervoso quando encontro a Shirley, mas, enfim. Brincadeiras à parte, toda essa obra que a Shirley vem construindo é motivo de orgulho e inspiração para todos nós que fomos seus alunos, que trabalhamos com ela de alguma forma. Enfim. Bom, vou passar agora a palavra para a professora Shirley, para que ela possa versar sobre essa pergunta que dá título à palestra dela e que vem permeando aí a minha imaginação, e eu imagino que de muitos que estão aqui hoje, desde que foi lançada a programação, e tem essa perguntinha ali no meio, né? Então, Shirley, sobre o problema das pontes de Königsberg, e se Euler fosse de ônibus? Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite. Muito obrigada, Renan, pelas palavras tão generosas. Vocês são muito generosos mesmo da organização, viu? Eu que agradeço o convite, gente, e parabenizo, de fato, a predisposição de vocês, né, de organizar um evento desses. Ficaria feliz demais se tivesse dado para ser presencial, então, por favor, me coloque na fila, se não de palestrantes, mas de participantes, quando tiver presencial. E é isso, eu estou realmente muito feliz de estar aqui. Eu vou começar a compartilhar agora, certo? Aquela velha pergunta, estão vendo, né? Imagino que sim. Então, eu não vou responder logo de cara, tá? A pergunta. Eu vou fazer, na verdade, um comentário antes, porque essa minha pergunta, ela é meio, assim, o título da palestra, ela é meio enrolona, né? Porque, na verdade, você coloca aí essa coisa, querendo se fazer que é uma coisa prática, mas, na verdade, não é, né? Me fez lembrar, na verdade, ontem nas palavras, aliás, na fala do professor Jaime e também do professor Tarcísio, eu acho que os dois comentaram sobre como, talvez até ouvi também, mas eu lembro mais especificamente do Jaime e o Tarcísio comentarem sobre a importância da parte teórica, né, da teoria da computação, e o Tarcísio falou bem especificamente sobre essa necessidade que às vezes a gente tem, né, de querer dar uma justificativa ali prática, e contou uma história de quando ele foi submeter um projeto há muitos anos, ele fez questão de dizer, não, é puramente teórico, né? E aqui, mais ou menos, eu fiz a brincadeira dele ao contrário, né? Eu caí na armadilha de pegar e querer dar uma justificativa prática no título, quando, na verdade, a motivação ela é puramente teórica. E, ao mesmo tempo, achei interessante, porque ele estava falando do ponto de vista da computação como
quem trabalha com teoria pura dentro da computação, muitas vezes é mal visto, né? Dentro da computação, o pessoal fala, mas só faz teoria, não serve para nada, né? Apesar de a gente saber que isso é bobagem, é mentira. Mas, por outro lado, também, agora que eu também convivo muito com matemáticos, lá na matemática também tem posso dizer, o preconceito oposto, né? Isso é prática, isso tem prática, tem praticidade, eu não quero saber disso. Que também é igualmente tolo, na minha opinião. Inclusive, é uma coisa que é histórica, e eu trouxe até as palavras do Paul Erdős, que existe, assim, que comprovam, de fato, que existe um preconceito velado, inclusive, com a área de combinatória em si, né? Então, esse aí foi o que o Erdős colocou na carta de boas-vindas do Journal of Graph Theory. Então, vou ler, está aqui lendo, ele diz, é curioso como how little graph theory, mais fácil eu ler em inglês mesmo, porque sou péssimo em tradução instantânea. It is curious how little graph theory and combinatorial analysis was appreciated in those early dark ages. A friend of my parents, a statistician, once said about Dan Koenig, he is great in his art, but his art is so small. 10 years later, Whitehead, the great English topologist, said about a graph theorist, he works in the slums of topology. When I first got to Princeton in 1968, I was surprised how many of the topologists looked down on the four-color problem and considered it an important side issue. Quer dizer, é impressionante, né? Assim, matemáticos que a gente sabe que foram geniais, né? Ainda assim tinha essa visão pequena do que é a matemática mesmo, né? Das questões. Que podem ser bastante interessantes e muito desafiadoras dentro da combinatória. Então, no final das contas, a gente que está trabalhando com matemática discreta, né, combinatória e essas coisas que está dentro da matemática, mas ainda com o pé dentro da computação, está sofrendo de preconceito de todos os lados, né? Mas eu não me incomodo muito com isso, não. Eu acho apenas curioso observar, porque enquanto essas pessoas estão questionando a área, eu estou aqui me divertindo, né? Então, no final das contas, né, eu tenho esse título aí, mas a fundamentação mesmo, ela, assim, a vontade, a motivação, ela é puramente teórica, né? A gente vai ver mais na frente exatamente o que é, mas eu acredito que todo mundo sabe o que é o problema das fontes de Königsberg. E essa história do ônibus é porque eu estou trabalhando mais recentemente agora com grafos temporais, que é uma estrutura nova, pelo menos, não é nova, mas pelo menos para mim ela é nova. E eu simplesmente investiguei o problema, né, de Euler, né, o problema de trilhas eulerianas nesses grafos, certo? Então, esse é um trabalho, esqueci de dizer, esse foi um trabalho que eu desenvolvi com o André Marino, lá da Universidade de Firenze, e vai ser apresentado no IOC agora em julho. Foi aceito, esqueci qual a data, mas é agora em julho. Bem, enfim, então vamos lá, né? Como eu estava falando, na verdade, isso é trilhas eulerianas em grafos temporais. Mas o que é um grafo temporal, né? O nome é meio descritivo. É um grafo que existe no tempo, ele vai mudando com o tempo. Bom, então, por exemplo, aqui, né, eu tenho esse grafo base, G, e o grafo temporal é como se fosse uma sequência, também você pode ver como se fosse uma sequência de subgrafos desse grafo base. Né? Então, aqui eu tenho esse primeiro subgrafo, G1, o segundo G2, e assim por diante. De maneira mais formal, é um par, né, onde você tem um grafo e uma função que diz quando cada aresta vai estar ativa ou não. Certo? Então, essa função ela vai mapear as arestas na família de subconjuntos dos números naturais. Então, eu vou chamar cada grafo desse, né, dado um valor i inteiro, né, eu vou chamar cada um desses grafos de snapshot, essa função ela é limitada, tá? Então, vai existir esse máximo que ele vai ser bem definido, e eu vou chamar isso de tempo de vida do grafo, ou seja, a gente está trabalhando sempre com coisas finitas aqui, ok? Isso não é sempre o caso, tá? Na verdade, existem várias outras possíveis definições do que seria um grafo temporal, até com nomes diferentes, né? Então, só citando aqui alguns possíveis nomes que você pode encontrar na literatura, mas, assim, a ideia por trás é sempre muito parecida, certo? Pode ter alguma diferença. E, na verdade, eu acho que esse modelo que eu estou usando,
ele vai ser como se fosse uma subclasse de outras coisas, né? Então, quando tem um conceito um pouco mais geral, está só generalizando um pouco mais esse conceito que eu acabei de dar. Ok, então, quando você está trabalhando com uma estrutura nova, né, dessas, eu acho que é muito natural você perguntar o que são os conceitos de teoria dos grafos, como é que vai ser a adaptação de conceitos básicos de teoria dos grafos. E em segundo lugar, claro, e quais são os resultados polinomiais de teoria dos grafos, que também vão ser polinomiais aqui, né? Então, eles quase nunca são, certo? Inclusive, já posso adiantar para vocês que a adaptação do conceito de trilha euleriana, a gente investigou 3 diferentes, todas elas são difíceis, né? E vou daqui a pouco também citar outros problemas. Então, normalmente é muito difícil. Mas, pelo menos para citar um problema que é fácil, e também para a gente ver um pouco como é que mudam, né, como as coisas funcionam aqui nesses grafos, eu vou falar de caminhos temporais, certo? Então, como você está num grafo temporal, você imagina, é natural, né, imaginar que você quer que os caminhos, eles respeitem o fluxo do tempo, né? Então, por exemplo, aqui todos os caminhos respeitam, mas digamos que essa aresta aqui, ela tivesse, na verdade, ativa no tempo 3, né? Então, esse caminho, ele não é um caminho válido para a gente, porque é como se você chegasse aqui no tempo 3, né, vindo por essa aresta, e aí, como é que você vai usar essa, né? Se essa aresta, ela já passou, você não pode voltar no tempo, né? Então, isso quer dizer respeitar o tempo. E quando você faz essa definição, você pode ter diferentes noções de minimalidade. Então, as que eu conheço são essas aqui. Você pode falar do menor caminho mesmo, aí seria o número de arestas, como em grafos estáticos, né? E aqui, nesse exemplo, o menor caminho seria essa aresta de vermelho. Você pode também querer chegar lá mais cedo, então aqui, apesar de usar menos arestas, né? Ele só chega no tempo 3 e o caminho de cima chegaria no tempo 2. Você pode querer adiar o máximo possível essa partida por alguma razão, né? E aí, nesse caso, o caminho de baixo seria o melhor possível. E, finalmente, também você pode falar do caminho mais rápido, né? E, nesse caso, você teria esses 2 caminhos possíveis aí. Todas essas variações, podem ser calculadas em tempo polinomial, certo? Essas 3 aí, em azul, elas foram introduzidas e provadas serem polinomial nesse artigo aí de 2003. E essa outra, mais recentemente, em 2016, eles introduziram essa nova variação, né, o que parte mais tarde, e além disso também propuseram algoritmos melhores para as outras 3 variações. Mas aí, como eu falei, realmente, até onde eu saiba, tem apenas esses problemas e alguns outros relacionados a encontrar árvores geradoras. Fora isso, eu vou citar alguns problemas aqui que ficam difíceis, mas tem vários outros, que, bom, seria primeiro você calcular componentes conexas, né? Então, você pode, claro, pegar e fazer a adaptação natural do que seria uma componente conexa, seria conexa se todo mundo consegue alcançar todo mundo, mas através de um caminho daquele tipo, né, temporal. Esse problema em P completo, você decidir se existe uma componente conexa de tamanho máximo K. Das 2 vértices, encontrar 2 caminhos disjuntos em vértices entre eles também um problema difícil. Encontrar o tamanho do menor corte também é difícil. Essas 2 coisas estão relacionadas com o teorema de Menger, né? E, novamente, aqui, o teorema de Menger, em geral, não vale. E aqui com o Vitor, o Raul, que está aqui, também o André Marino, a gente investigou o teorema de Edmonds, que foi até proposto pelo Vitor, bem legal, mas também não vale, né? Então, a gente provou uma série de resultados aqui relacionados ao teorema de Edmonds e apresentou também no IOCA do ano passado. Bom, depois de ter trabalhado um pouco aqui, eu fiquei, ok, mas aqui o teorema de Edmonds, querendo ou não, ele ainda é um pouco complicado, né? Então, eu pensei, vamos ir para coisas ainda mais simples, né? E ver se elas se tornam fáceis ou não, né? E aí foi por isso que eu fui para o problema das pontes, né, de Königsberg. Então, para os que não conhecem, acho que
Se existe alguém que não ouviu falar, devem ser poucos, é muito clássico esse problema. Esse problema aqui foi proposto há muitos anos, muitos séculos atrás, no século XVIII. Os habitantes dessa cidade queriam saber se, então, aqui é o mapa, como se fosse um esboço do mapa da cidade, né? Isso aqui é um rio, e aí eles queriam saber se dava para fazer um passeio pela cidade de maneira que você passe exatamente uma vez por cada uma dessas pontes aqui, né? Então, essas aqui são pontes, certo? E, bem, era essa a pergunta, e quem respondeu ela foi Euler, de uma maneira bastante simples e intuitiva. Bom, para começar, você não precisa da disposição geográfica disso, né? Basta você olhar isso para um grafo, né? Então, eu estou modelando aqui aquelas regiões nesse grafo, e eu ligo duas regiões, né, por uma aresta, se tem uma ponte, né? Então, por exemplo, aqui entre A e C, né, eu tenho essas duas pontes aqui, a C e a D, então eu liguei o A e o C com duas arestas, né, e fiz isso para as demais pontes. E aí a observação simples que ele fez é o seguinte: olha, vamos imaginar que você tem um passeio desses, né, um passeio você começa no vértice U, termina no vértice V, né, não sei quem é U, não sei quem é V, mas o ponto aqui, qualquer vértice que é diferente de U e diferente de V, que ocorre aqui no meio, né, digamos que é o A, né, o A não é nem o V. Se você chega por uma aresta, você tem que sair por outra, né, então, para cada vez que ele aparece, você usa duas arestas distintas incidentes nele, né, então, para essa vez você usou duas, se ela aparecer uma outra vez, você vai usar mais duas, e assim por diante, né, então, todo vértice interno tem que ter grau pá, né? Senão, não tem como, né? Você vai ter alguma aresta que vai estar sendo repetida, ou então alguma aresta que você não passou, né? Então, isso claramente ter no máximo dois vértices. Então, os únicos vértices que podem ter grau ímpar são esses aqui, U e V. Então, ter no máximo dois vértices é uma condição necessária para você ter um passeio. Mas aqui, né, eu tenho todos os vértices, tenho 4 vértices de grau ímpar, logo a resposta é não dá para fazer. Então, mas aí olha, provou que além de ser uma condição necessária, também é uma condição suficiente. A prova disso não é muito complicada, usa indução, então é uma prova bem legalzinha, que normalmente a gente vê, eu pelo menos gosto até de apresentar ainda na disciplina de matemática discreta quando dá tempo. E bem, é isso, né? Então, a gente se perguntou, ok, e agora, como é que a gente adapta isso? É uma definição básica, né, teoria dos grafos, como é que a gente traz isso para grafos temporais? Né? Bom, mas aí o primeiro passo de qualquer pergunta que você tira da caixola desse jeito por estar curioso é saber se já foi investigado, né? Então a gente foi atrás, encontramos um artigo que eu esqueci de colocar a citação, mas de 1964, eles caracterizam esses grafos aqui, chamados Dynamic Graphs, eulerianos, certo? Só que esses Dynamic Graphs são bastante diferentes, na verdade, dos grafos temporais. De qualquer maneira, esse artigo foi citado nesse survey aqui, onde o autor falou a seguinte coisa, que the results proved for it, então para essa classe, né, are resound and possibly give some first indications of what to expect when adding to combinatorial optimization problems a time dimension. Então, assim, não sei se a minha interpretação de texto é boa, mas eu acho que o que ele está querendo dizer aí é que o resultado aqui, o que é que ele deu? Ele deu uma caracterização que é fácil você testar, certo? Você pode testar em tempo polinomial. Então, testável em polytime, né? Então, basicamente, ele está, para mim, né? Eu entendi que ele está querendo dizer, olha, que esse resultado para essas estruturas aqui, que nos diz que dá para testar em tempo polinomial quais são os dynamic graphs eulerianos, dá uma indicação de que o problema também vai ser polinomial, vai dar para caracterizar também para grafos temporais, porque ele imaginou que essas coisas fossem semelhantes. Mas não é bem assim, né, como a gente vai ver daqui a pouco, e, na verdade, o motivo principal pelo qual... Na verdade, eu acho essas coisas muito distintas, eu não sei porque ele achou que fossem ser semelhantes, não, porque esses grafos aqui, eles, na verdade, é apenas um modelo para você, como posso dizer, denotar um grafo infinito, sabe? E, além disso, os caminhos lá, você pode voltar no tempo. Então, eu não vou dar detalhes, mas é bem diferente, sabe?
E, de fato, bom, então a gente viu isso de qualquer maneira. Quando a gente viu essa frase desse cara aqui, a gente pensa, será que é polinomial de qualquer maneira? Mas vamos lá, não está respondido, né? Não está respondido. Então, vale a pena a gente investigar. Então, foi isso que a gente fez, né? A gente começou a investigar o que seria uma trilha euleriana num grafo temporal. Vale, gente? Desculpa aqui, como é que faz? Uma trilha euleriana num grafo temporal. E aí a gente deu várias possíveis interpretações, certo? A primeira, eu acho que é a mais direta, né? Então, uma trilha é algo, né, um passeio no grafo que não repete arestas. Então, a gente vai pedir novamente que não repita arestas, a gente não permite, né, que você volte no tempo, e você quer que visite todas as arestas. Então, é, de fato, a tradução direta do que seria uma trilha euleriana, né? Então, por exemplo, esse grafo temporal aí, você pode pegar essa trilha euleriana aqui, como, né? Esse primeiro, você visita assim, nessa ordem, certo? Finaliza nesse cara, e aí depois continua aqui, né? Então, é temporal, né? Já que eu não voltei no tempo para visitar nenhuma aresta, e eu não repeti nenhuma aresta nenhuma vez, certo? Eu vou verificar uma por uma, mas eu acho que vocês conseguem ver aí, que eu não estou repetindo arestas. E, bom, uma primeira observação sobre essa definição é que os grafos temporais que admitem um negócio desse, eles também precisam ter, no máximo, 2 vértices de grau ímpar. Por que isso? Porque a gente sabe que a gente vai eu não sei quem é o meu primeiro vértice, vamos dizer que é esse carinha aqui, né? E também não sei exatamente quem é o último, mas a questão é que qualquer cara no meio, né? Sei lá quem é o meu último da outra vez foi esse, né? Mas qualquer carinha intermediário, né? O que é que acontece com ele? Você tem que chegar em uma aresta aqui, sair por outra, chegar por uma, sair por outra, independente de qual, né, snapshot você está. Então, esse aqui, por exemplo, tem que chegar por uma, sair por outra. Alguém ligou o microfone? Fui eu. Eu não sabia se podia tirar dúvida. Pode. Eu não entendi se, quando tu fala aí embaixo, né, que visita todas as arestas do G, visita todas as arestas temporais ou passa em cada aresta pelo menos uma vez em qualquer tempo? Exatamente uma vez. Passa exatamente uma vez. Então, aqui, por exemplo, essa aresta, eu só visitei ela aqui, né? Tá certo. Entendeu? Então, aqui, acho que fica mais claro nesse exemplo negativo aqui. Então, esse exemplo aqui, né? Então, como eu estava falando, você ter, isso aqui é uma condição necessária, mas ela não é suficiente, né? Então, vamos ver nesse exemplo aqui, por que que não? Essas 3 arestas, SSS, só aparecem nesse primeiro snapshot, né? Então, eu não tenho escolha, eu tenho que visitar todas as arestas aqui, certo? Mas aí, quando eu venho para cá, o que acontece? Essa aresta e essa também só ocorrem nesse snapshot. Então, se eu finalizei aqui, né? Então, se eu comecei aqui, terminei aqui, ou vice-versa, não importa onde foi que eu comecei, onde eu terminei, o ponto é que essa aresta aqui, você vai ter que passar por ela outra vez. Concorda? Né? Ela já foi visitada aqui, mas ela vai ter que ser visitada outra vez aqui para você conseguir visitar essas 2 arestas, né? Você conseguir visitar essa e essa. Entendi. O que não pode, né? Então, de fato, você só permite cada aresta do grafo G ser visitada exatamente uma vez, né? Então, tem isso, né? Aqui eu não consigo dar muita intuição do porquê que já parece que vai ser muito difícil o problema. A segunda interpretação, não só eu consigo dar uma indicação de que é esperável, que vai ser difícil, como também a redução de lá pode ser adaptada facilmente para provar a NP-completude disso aqui, né? Mas, então, de qualquer maneira, eu vou logo enunciar o resultado, é que decidir se um dado grafo temporal tem uma trilha desse tipo é NP-completo mesmo que tenha só 2 snapshots, tá? Beleza, então vamos para a segunda interpretação, ok, então vamos relaxar um pouquinho esse negócio de você só permitir uma visita de cada aresta, né? Quem sabe torna o problema mais fácil. Então, eu chamei isso de
O Illyrian Temporal Local Trail, por que local, né? Porque eu vou querer que seja ainda... É um trail, mas localmente apenas, certo? O que eu quero dizer com isso? Vai ser um passeio, ou seja, você permite repetição de arestas de G, mas que, quando você olha para um determinado snapshot, aquilo tem que ser uma trilha. Você não pode repetir arestas em um snapshot, mas ao longo do tempo de vida do grafo você pode. Né? Então, nesse caso, aquele meu exemplo que era ruim, agora se torna positivo, né? Porque eu posso vir aqui, visitar essas arestas, finalizo aqui, e depois eu venho tranquilamente, né? Visito essa, não tem problema, posso repetir, e visito as demais. Certo? Então, aqui a gente já vê que vai ter mais instâncias positivas, né? Então, para a gente ter uma noção já, uma ideia de que de fato o problema vai ser difícil, vou fazer algumas observações. Então, a primeira delas é que ter no máximo 2 vértices de grau ímpar não é mais uma condição necessária, né? Porque antes, por que era necessária? Porque os vértices intermediários, você não podia repetir aresta em ninguém, né? Então, os vértices intermediários ainda tinham que ter grau ímpar. Aqui já não, né? Aqui não, porque se um cara é intermediário na trilha, pode ser que você chegue por essa aresta aqui no snapshot 1, e aí comece por essa aresta de novo no snapshot 2, né? Você usa aqui no tempo 1 e no tempo 2, né? Então, não é mais uma condição necessária você ser euleriano, né? O grafo base ser euleriano. Além disso, isso aqui é uma observação não muito importante, mas pode ajudar talvez a entender, é que você também pode enxergar uma solução como sendo só uma sequência de trilhas, né? Isso basicamente está acontecendo. Você está aqui no G1, aí você quer uma trilha aqui, algo que não repita arestas, né? Pode ser que você deixe algumas coisas, não necessariamente uma trilha euleriana, mas você não permite repetir arestas. Em G2 a mesma coisa, né? Então você tem aqui, no final das contas, a sua solução é uma sequência de trilhas, né? Mas não é só uma coleção de trilhas, né? Você também tem que ser capaz de colar uma trilha na outra, né? Então, por isso eu coloquei isso aqui, com restrições adicionais. A restrição adicional significa que o final de um é o início da outra, né? Porque você tem que ir continuamente no grafo temporal. E a terceira observação, que é a mais, eu acho que aqui sim, aqui dá uma intuição melhor do porquê que esse problema, assim, pelo menos uma dica, né, de que o problema vai ser difícil, é que se você considerar um grafo temporal, certo? Só com tempo de vida 2, então vamos supor que eu tenho aqui um grafo G1, né, G2, só tem isso. E além disso eu estou num circuito. Circuito significa que eu vou começar aqui no vértice U e vou voltar para ele, certo? Eu vou terminar aqui em G2, eu termino em U também. Então, começo em U e termino em U. Então, significa que eu vou começar em U, chegar em um determinado cara V, e aqui eu sou obrigada a começar em V também, né? Então, depois eu saio do V e chego em U. O que acontece é o seguinte, se tem um vértice qualquer de grau ímpar que não está em alguma dessas duas trilhas, eu tenho certeza que não dá para fazer, né? Então, vamos supor, por exemplo, que tem um vértice W aqui, de grau ímpar, vamos dizer 3, que não foi visitado por alguma razão, não foi visitado nessa trilha, nessa primeira trilha aqui no snapshot 1. Então, significa que todas as arestas que podem ser visitadas são arestas, né, que ocorrem aqui nessa segunda trilha. Então, ele vai ter que ser... pode ser que ele apareça mais de uma vez, né? Esse caso não dá porque ele tem grau 3, mas a questão é que ele vai ser um vértice interno no intermediário no segundo snapshot, né? Se ele é um vértice intermediário, eu sei que a quantidade de arestas incidentes nele visitadas nessa trilha aqui é par. Ué, mas ele não tem grau ímpar, né? Então, não dá, né? Então, de fato, não tem como. Ele tem que aparecer aqui. Ele tem que aparecer aqui e aparecer aqui também, né? Então, resumindo, né? Se isso acontece, cada trilha, né? Cada trilha local
tem que conter todos os versos de grau ímpar, ok? Aí, por que eu acho que isso dá uma intuição do porquê que o grafo vai... Porquê que pelo menos dá uma intuição, né? Não prova, mas dá uma intuição do porquê que o problema vai ser difícil. Porque se eu tiver agora, né, o mesmo grafo repetido 2 vezes, sendo que esse grafo aqui é um grafo cúbico, o que é que isso significa? Né, essa observação significa que essa primeira trilha tem que ser um caminho hamiltoniano, assim como a segunda. Então, no fundo, você está querendo 2 caminhos hamiltonianos que juntos cobrem todas as arestas do grafo, né? Então, se encontrar um caminho hamiltoniano num grafo cúbico já é difícil, imagina 2 com mais propriedades, né? Então, isso já dá uma ideia que não tem muita esperança de resolver esse problema em tempo polinomial, certo? Então, foi isso que a gente mostrou, que, de fato, o problema é NP completo, mesmo que o grafo seja só o mesmo grafo repetido 2 vezes, né? Isso quer dizer, quando eu escrevi isso aqui, né? Que a função, né, relacionada a cada aresta é só os tempos 1 e 2, ou seja, é só o mesmo grafo 2 vezes, tá? Mas, enfim, aquela ideia que eu dei, ela não, de fato não é uma prova de que esse problema é NP completo, eu preciso provar explicitamente, então agora eu vou explicar como foi a nossa prova, sabe? Então, vou só dizer como é a redução e dar uma ideia de que funciona, mas, obviamente, não vou provar formalmente, que senão... que não é muito interessante, né? Então, o legal é se a gente tem uma ideia geral. Bom, então aqui eu vou fazer uma redução de natural equal, 3SAT. E esse gadget aqui é o gadget relacionado a uma variável xi. E o seguinte, a ideia desse gadget é que quando eu for passar com a trilha aqui, eu não tenho muita escolha, eu tenho que escolher ou usar esse caminho de cima, né? Então, lembrando que eu tenho que construir o quê? 2 trilhas, uma trilha no snapshot 1, né, que eu vou chamar de T1, e uma trilha no snapshot 2, que eu vou chamar de T2. Então, a questão é, quando eu pensar na trilha de T1, eu tenho que pensar que eu vou ter que escolher, ou eu vou por aqui, ou eu vou por aqui, não posso pegar os 2 caminhos, ou não posso sair misturando, não posso pegar aqui, de repente... continuar, né, sair daqui e chegar aqui, isso eu não quero permitir, certo? Por que isso, né? Porque aí a gente tem a ideia de que o caminho de cima vai dar um valor positivo da variável e o caminho de baixo o valor negativo, né? Então, por causa disso aqui, esses quadrados, eles são caixa preta, por enquanto, depois eu vou mostrar o que é que tem dentro, mas eles são relacionados às ocorrências positivas da variável, certo? Então, são as cláusulas que contêm xi positivamente, então eu vou colocar aqui, ligar, né, elas em um caminho, certo? E as de baixo são as cláusulas contendo xi negativamente, certo? E se eu conseguir, de fato, forçar isso, forçar o quê, né? Forçar que se eu usar essa aresta, eu tenho que usar essa, obrigatoriamente. Se eu usar essa, eu tenho que usar essa, ou seja, eu tenho que ter uma continuidade, ou eu uso o caminho de cima todo, ou eu uso o caminho de baixo todo. Se eu conseguir forçar isso, então eu posso pegar e juntar esses gadgets da seguinte maneira, certo? Eu vou pegar aqui o gadget relacionado... Opa, deu torto. O gadget relacionado à variável x1, né? Vou ligar com o relacionado à variável x2, e assim por diante. Vou ligar todos esses gadgets num caminho, certo? Finalmente, eu ligo o primeiro para o último. Só que aí, além disso, eu coloco aqui uns carinhos artificiais, só para garantir que eu vou começar as minhas trilhas aqui. Então, se eu tenho esses 3 carinhas aí, eu tenho certeza que uma das minhas trilhas, né, começa aqui, faz a volta todinha, digamos assim, né, e termina em um outro verso aqui, digamos esse, e a minha segunda trilha começa nesse mesmo cara, faz a volta todinha, mas aí, ó, usando o outro valor, né, da variável, e volta para esse segundo cara. Então, esses carinhas aqui, meio que me forçam que todo mundo
né, que não sejam eles, vão ter que ter, então se eu olhar para as minhas trilhas T1 e T2, todos esses carinhas aqui, intermediários, tirando esses 3, certo? Eles têm grau ímpar, ou, desculpa, grau par, né? Em T1 e em T2, nos dois, certo? Então isso vai ajudar bastante a gente. E aí o fato de que isso vai ser uma atribuição natural equal tem a ver, né, com essa escolha que eu já tinha falado para vocês, que eu acho que é bem intuitiva, né, que está querendo dizer, olha, que eu vou passar, eu não estou passando aqui por todas as cláusulas, né, quando eu passo pelas cláusulas, estou satisfazendo elas, é mais ou menos essa ideia, tá? E aí, finalmente, o que é que eu preciso? Eu só preciso mostrar como é o gadget de cláusula, né? Lembrando que uma importante propriedade é essa, que quando eu entrar por essa aresta, eu tenho que sair por essa, certo? Então, vamos olhar como funciona. Antes, na verdade, antes de olhar, tinha esse negocinho aqui que eu esqueci, mas só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, aqui, ó, vai ser aquele ponto de entrada da minha literal 1 nessa cláusula. Então, eu tenho essa aresta aqui e essa. Então, eu tenho que garantir que se eu entrar por essa, eu vou, sei lá como é que eu vou visitar as arestas aqui, mas eu vou sair por essa. Essa é a ideia. Certo? Então, mas antes de ver isso aqui, eu tenho que mostrar esse pequeno gadget aqui. Esse gadget eu chamo de aresta forçada. Por quê? Porque ele funciona como uma aresta que precisa sempre ocorrer, certo? Porque já que esses vértices aqui do meio, diferente de U e de V, tem grau ímpar, todos eles, eu sei que eles vão ter que estar contidos em T1 e em T2, e, de fato, a única maneira, certo? Eu não vou entrar em detalhes, mas a única maneira é fazer uma das trilhas ser essa e a outra trilha ser essa, certo? Ou seja, está funcionando, de fato, como uma aresta, né? Entre U e V, que está sempre lá, certo? Então, essas arestas vermelhas aqui, na verdade, é um gadget daqueles, tá? Então, isso quer dizer que esse carinha aqui sempre tem essa aresta aqui sempre vai estar nas duas trilhas, tá? E agora, como eu falei, o que é que eu quero garantir? Então, aqui, tá? Eu omiti algumas arestas, tem aresta aqui chegando, né, com relação à variável, a literal L2, as arestas chegando com relação à variável L3, mas a questão agora, eu não preciso nem olhar para o resto, eu meio que só vou olhar localmente aqui para essas duas arestas. Eu quero garantir, né, que se essa aresta aqui, eu vou fazer de azul mesmo, se essa aresta aqui está na trilha, essa também tem que estar, certo? É isso que eu quero garantir. Então, supondo que não, como esse cara tem que ter grau par, né, em ambas as trilhas, ele vai ter que usar ou essa aresta. Supondo que é essa, esse carinha aqui já está com grau par, né, que é essa aresta forçada. Então, essa aresta não pode ser usada, mas esse aqui também tem que ter grau par, então essa aresta forçada, aí deu errado, porque esse está com grau ímpar agora, está com grau 3. E se em vez eu tivesse usado essa aresta, aí é a mesma coisa, isso não pode, essa está forçada, e aí, de novo, esse cara acaba com grau 3. Aí é isso, né? Não vou dar os detalhes, claro, mas depois dessa construção não fica muito difícil fazer a prova, não. E bom, e aí, como eu tinha falado para vocês, era fácil você, depois de chegar aqui, você fazer uma construção que provasse aquele primeiro resultado. E, de fato, o que acontece é que a gente sabe exatamente quais são as arestas que vão ocorrer nas duas trilhas, né? E lá, a nossa restrição é que nenhuma aresta pode ocorrer nas duas trilhas, mas não tem problema, porque lá também a gente pode usar o tempo, né? Aqui as arestas estão sempre ocorrendo, o tempo todo. Mas lá não, lá a gente não consegue fazer isso, né? Das arestas ocorrerem o tempo todo, então o que a gente faz a gente vai substituir essas arestas forçadas ou as arestas que ocorrem nas duas trilhas por dois caminhos assim, de juntos, sendo que esse de cima só ocorre no tempo 1 e esse de baixo só ocorre no tempo 2. Então, isso é bem mais simples, né, de forçar uma aresta. Ou então você até poderia fazer assim, aresta múltipla, se você não se importar em ter aresta múltipla, tá? Bem, é isso, de qualquer maneira, né, a gente ainda tem uma terceira variação que a gente pensou que fosse ser fácil, o Vitor ficou indignado que era em V completo também, e eu também, quando eu descobri. Essa aqui eu achei que ia ser fácil, mas nem isso é. Então, qual é essa terceira variação?
não vamos botar nenhuma restrição, eu só quero visitar todas as arestas, é só isso. Né, de maneira a não voltar no tempo, claro, então eu ainda quero fazer algo que respeite o fluxo do tempo, mas só quero visitar todas as arestas, pronto. E ainda assim, isso é difícil. Bom, esse aqui é um exemplo muito simples de que não dá para fazer, né, já que você tem essas 3 arestas aqui, só ocorre aqui nesse snapshot, e não importa qual você escolher, se você escolher essa, não tem como você jamais visitar essa, já que você não pode voltar no tempo, tá? E, novamente, esse problema também é NP completo, mas eu consigo resolver nesse tempo aqui, tá? E eu não vou explicar, porque eu acho que eu já estou usando um pouco o meu tempo, mas no final, se depois sobrar, eu posso voltar para isso e dar uma ideia. Não é muito complicado. Mas, como eu falei, é NP completo o problema. E aqui, bom, pelo menos o que a gente ganha um pouco é que lá era NP completo para tempo de vida 2, né? Aqui não, como o tempo de vida 2 aqui, né, seria resolvível em tempo N ao quadrado, né? A gente não tem mais aquilo, mas de qualquer maneira, em geral, NP completo, mesmo que cada snapshot seja uma floresta de tamanho constante. Bom, resumindo, são esses os resultados. Aqui são os grafos que a gente chamou, né, de Dynamic Based. Que tipo de grafos são esses? São só um gráfico que é repetido, o mesmo gráfico repetido várias vezes, certo? Ou seja, todo snapshot é isomorfo a G, né? Então, a gente provou que esse problema aqui do meio, né, das trilhas locais, NP completo mesmo, para tempo de vida igual a 2. No caso de passeio euleriano, é trivialmente polinomial, porque basta ser conexo, né? Já que é só o mesmo gráfico se repetindo várias vezes, se ele for conexo, você consegue visitar todo mundo, se ele não for conexo, você não consegue visitar todo mundo, né? E da mesma maneira que para trilha euleriana, é trivial, porque uma condição necessária é que o gráfico seja euleriano, né? Então, se ele aparece uma vez ele inteiro, você visita no snapshot 1 com uma trilha euleriana do grafo, certo? E aqui, de maneira mais geral, o problema, né, como a gente viu, de caminho é NP completo, mas é XP parametrizado pelo tempo de vida, o local trail é NP completo já para tal igual a 2, a mesma coisa para trilha, e esses 2 resultados aqui são resultados que foram apresentados pelo Benjamin Buppas e a Katie Mix, que foi aceito para o mesmo congresso, inclusive foi um susto quando eu descobri no archive, porque eu vi só o título, mas meu Deus, eles fizeram a mesma coisa que a gente, mas não, completamente diferente. E lá eles, é bem complementar, na verdade, os resultados deles provaram que esse problema de trilha é NP completo, mesmo quando o grafo tem Tree Weights 2, o grafo base, e eles introduziram um novo parâmetro que eles chamaram de Interval Membership Weights, e provaram que é FPT nesse parâmetro. O legal é que esse artigo ganhou o prêmio de melhor artigo do iWalker, que é bem legal, assim, quer dizer que o pessoal gosta mesmo, gostou do problema. Bem, é isso, vou citar algumas perguntas em aberto. Bom, tem aquelas imediatas, né, deixadas em aberto aqui por essa tabela, só olhando para ela você já percebe que elas existem, que é o que caminho euleriano seria FPT para qualquer desses parâmetros aqui, né? A gente deu um algoritmo XP para tal, mas poderia, será que é FPT ou será que é FPT para Tree Weights ou para essa nova métrica? Mesma coisa para trilha local, né? Se pode ser parametrizado pelo Tree Weights ou pela nova métrica, mas também você pode perguntar várias outras coisas, né? Será que tem outras variações que a gente não enxergou, né, do problema? Será que tem outros parâmetros que poderiam ser de interesse? Ou e se você tiver um tempo muito longo e as arestas aparecendo de uma maneira mais ou menos, assim, não constante, né, mas aparecendo constantemente, né? Ou ainda, sei lá, será que tem uma caracterização mesmo assim? Claro que essa caracterização seria difícil de testar, mas de repente existe. Enfim, mas em geral, realmente, eu gostaria mais era de ver um problema que fosse fácil, né, nesses grafos temporais. E também, isso aqui eu acho que é bem legal, que seria ver alguma técnica que funcione em geral, sabe? Porque tudo fica muito ruim, tipo a Tree Weights, né, que normalmente
bem promissor, né? É difícil encontrar um problema que não seja parametrizável pela Tree-Weight, isso aqui acontece bastante, muito comum. Então, por exemplo, será que esse novo parâmetro que o pessoal, né, introduziu é uma boa? Não sei. De qualquer maneira, tem muito o que ser investigado. E, na verdade, como ainda, de qualquer maneira, apesar dessas estruturas estarem aí já há bastante tempo, desde os anos 80, né, como a gente viu aquele artigo lá do Wallen, não era bem isso, mas tem os artigos lá dos anos 80 ainda falando sobre grafos temporais. Só que, assim, do ponto de vista mais teórico mesmo, né, que é o que a gente faz, o pessoal começou a ter mais, eu diria, na última década, começou a ter mais interesse na última década. Então, ainda tem muita coisa para ser resolvida, né? Então, é isso, pessoal. Obrigada pela atenção. E se tiver alguma pergunta... Eu não sei se eu fecho aqui ou se... Eu tenho uma pergunta. Tá. Eu deixo os slides, é melhor, né? Tá. Não, deixa aí, porque eu queria até perguntar. Tu pode estar no slide, eu acho que 18? Tá. Desculpa, é uma pergunta que eu... Não, é só porque eu virei para o lado na hora que tu apresentou essa tabela e eu perdi esses dois polinomiais aí. O que é que eles sabem? É só porque é bem trivial, né? Porque aqui, ó, esse Dynamic Based, como é o grafo? Ele é só o mesmo grafo repetido várias vezes, ó. Todo snapshot é o mesmo grafo. Então, o passeio, né? Se o grafo for conexo, você consegue visitar todas as arestas. Se ele não for conexo, você não consegue. No primeiro snapshot, logo. Entendi. Entendeu? E aqui, de maneira semelhante, a gente sabe que para ter uma trilha euleriana temporal, uma condição necessária é que G seja euleriano, ele precisa ser euleriano, isso é necessário. Mas aí, se ele é euleriano, no snapshot 1, que é de amor fazer, você já faz tudo. Entendi. Beleza. Eu também tenho uma pergunta, mas é lá no começo. Tranquilo. Tem um momento lá no começo que tu fala que uma referência de que dois caminhos juntos é difícil. E eu fiquei sem entender o que é que aquilo quis dizer. Porque grafos temporais, né, inerentemente são direcionados, né? Se você tem tempos diferentes nas arestas e tal. Então, se você e os dois caminhos juntos, né, em grafos direcionados, já vira difícil. Aí eu queria saber o que é que ele quis dizer naquele resultado. É porque é entre o par de vértices. Ixi. Não é linkage, né? Não é linkage, tá. Bem apontado. Era melhor se eu tivesse colocado isso. Find two versus joint ST. Né? ST pairs. Tá. Então... Mas é justamente uma redução de linkage. Bem facinha. Não lembro o detalhe agora, mas tem a ver. Certo, é só isso mesmo. Beleza. Aliás, tinha outra, desculpa. Eu lembrei agora. É porque lá no começo fala de caminhos temporais, né? Fala de várias métricas para o caminho, para o shortest path, né? E eu fiquei imaginando que se tinha uma métrica que era a menor quantidade de troca de tempo, né? Por exemplo, menor quantidade de troca de ônibus. Porque esse caminho 4-4 aqui podia ser o melhor que tem também, né? Considerando que você meio que só pega um ônibus. É a mesma linha que vem daqui para cá. Existe isso? Tu já viu em algum lugar? Existe muito. Na verdade, esses negócios de grafos temporais, eles têm meio que eu posso dizer, como se chama, framework, né? Tipo, tem problemas desse tipo e eles vão investigam. E desse tipo aqui, isso que tu tá falando é muito investigado. Eles chamam de layered, se eu não me engano. Aí esse negócio de menor troca... tem todo tipo de problema, eles investigam, inclusive esse, e é chamado de encamadas. Certo, e é polinomial, sabe? Se for um caminho com menor troca? Boa pergunta. Eu não sei, boa pergunta. Aqui eu fiquei pensando também, depois até falei com o Alan se fazia sentido, mas aí a gente acabou não tendo tempo de investigar. E o mais lento também, né? Sei lá, vai por algum motivo, né? Por algum motivo isso o caminho é algo ruim, né? E aí você quer ser mais lento. Também nunca ouvi falar, não. Ok, entendi. Ok, agora sim, era só isso. Obrigado. Beleza. Tem uma pergunta no chat, o Vladimir perguntou se
A Ana é considerada, o trabalho dela é considerado prática na matemática. Lá do início da palestra, né? Por incrível que pareça, eu não sei se o Snardi está aí. Está aí o Snardi ou não? Acho que não. Ele hoje tinha prova, coitado. Teve uma anedota legal, que uma vez eu cheguei no departamento de matemática e estava justamente o Snardi, por isso eu perguntei, que na época era meu aluno de mestrado. Estava lá discutindo com outro aluno de mestrado, e aí ele, na hora que eu estava chegando, o Snardi disse: professora, venha cá que eu vou lhe colocar numa discussão aqui. Aí, o que é? Aí ele disse: não, porque ele está dizendo aqui que combinatória é aplicada. Aí eu, que discussão besta. Aí eu disse: mas análise também é, né? Não? Entendeu? Então tem uma... Eu não sei porquê, mas existe isso, assim. Uma picuinha com combinatória, porque diz que é aplicado. Ok, tudo bem. Respondi a pergunta. Acho que sim. Então, temos mais perguntas sérias, porque o Vitor tem uma pergunta não séria. Ah, sim, não podia faltar. Bom, eu não sei se ela é séria, minha pergunta, mas deixa eu fazer mesmo assim. Ana, aqui no seu, o busão do Euler pode ir tão rápido quanto ele quiser, né? Ele pega um monte de arestas de uma vez só. Eu imagino que esse... Mas, bom, seria ainda mais difícil se você ainda exigisse que fosse crescente a ordem ou algo do tipo, mas imagino que isso também seja investigado de alguma maneira. Sim, boa pergunta. Na verdade, a gente acabou optando por não colocar, porque ia se tornar um pouco, talvez tediante para o revisor, porque... se você simplesmente pegar a mesma redução e só colocar os tempos, né, das arestas crescentes, né, então não era um caminho, né, tinha uma sequência daquelas arestas, então como a gente sabe mais ou menos exatamente quando é que uma aresta, que a gente queira que uma aresta seja visitada, a gente também conseguiria fazer isso que você falou, mesmo que fosse estritamente crescente. Não, sim, eu entendo que, tipo, ele não pode se tornar mais fácil com essa restrição, né, certamente, então... Isso, então, a mesma redução, sabe, é só uma questão de fazer continha chata mesmo, assim, de você pegar e dizer, essa aresta está no tempo, quanto tempo você demora para visitar todas as arestas dentro de um gadget de variável, é basicamente isso, né? Então, digamos que você sempre vai demorar tempo 10, então, a janela das 10 primeiras snapshots é só dedicada àquela variável, e assim por diante. Os 10 próximos, aquela segunda variável, e assim por diante. Deu para entender mais ou menos a ideia? É a mesma redução, só fazendo isso. Sim, claro. Reservando os tempos que você quer que a coisa aconteça. Isso, exatamente. Acho que já foi. Agora pode ser a pergunta besta do Vitor. Não, eu disse que era um comentário, não exatamente uma pergunta, né? Sheila, eu tenho uma... Vai lá, Rudinho. Vai, Rudinho, vai. Uma pergunta rápida. Vocês já ouviram falar do problema do, sei lá, carteiro chinês em grafos temporais? Tem a ver um pouco com isso, né? Sim. Será que não dá para fazer em tempo nominal? Não sei. Porque em grafos normais dá, em grafos temporais eu não sei. Boa pergunta, Rudinho, porque, na verdade, a minha primeira sensação era que fosse dar por causa do problema do carteiro chinês, né? Que o problema do carteiro chinês é como ele não tem um grafo euleriano, e aí ele quer uma trilha euleriana que minimize a quantidade de repetições, né? E isso é polinomial. Exatamente. Pois é, aí... Assim, a gente acabou não investigando o problema do carteiro chinês, mas entendendo o nosso problema como se fosse uma variação do carteiro chinês. Um pouco diferente, né? Porque no nosso caso, a gente não quer minimizar o número de repetições, né? De arestas repetidas, mas sim, talvez você pudesse pensar o seguinte, que o carteiro, toda vez que ele precisa repetir uma rua, ele vai para casa, sabe? Não vou repetir essa rua hoje, só amanhã, né?
E aí, no nosso caso, a gente quer minimizar o número de dias para a segunda variação, entendeu? Então, acaba sendo bem diferente. Entendi. Entendeu? Eu mandei o link aí para quem não conhece o problema, ficar conhecendo agora. Vitor, vai o teu comentário agora, todos querem saber. Eu na vez passada, né, falei que era revoltante o terceiro caso, né, porque eu ainda acho revoltante, né, e eu imaginava que pelo menos dessa vez tu trouxesse um resultado diferente. E assim, dado que é um resultado prático, né, quer dizer que podia ter mudado com o tempo, né? Tá certo. Eu sabia que era besteira. Ah, mas eu acho, tipo, depois dos 2 primeiros, aí assim, foi uma pegadinha da apresentação. Você bota a terceira variação, né? Para dizer, ok, finalmente consegui uma coisa polinomial. E depois vai, não, é difícil também. Pô, é revoltante. Eu também achei, na verdade. Eu fiquei adiando ao máximo investigar aquela, porque eu achei que ia ser tão ridiculamente fácil. Eu falei, não vou olhar isso não, pra que isso? É muito besta. E aí, nada. É revoltante mesmo. Não posso fazer nada, Vitor, foi mal. Bom, podemos encerrar então a sessão? Acho que sim. Bem, então vamos agradecer a nossa palestrante. Obrigado, Ana. Obrigada.